Na fabricação da água sanitária, a gente tem uma reação de equilíbrio químico. Isso significa que é uma reação que vai e volta. Do lado esquerdo da tela, a gente pode ver os reagentes e do lado direito os produtos. Se a gente colocar excesso de reagente, vai ocorrer o favorecimento dos produtos. Mais produtos serão formados, em maior quantidade, quero dizer. E se a gente colocar em excesso o lado dos produtos, vai ocorrer a maior formação dos reagentes. Na fabricação da água sanitária, o que é colocado em excesso é o NaOH, que está do lado dos reagentes. Assim, ocorre o favorecimento dos produtos, formando mais NaClO, que é a água sanitária. Para a gente conseguir mostrar a liberação do cloro, a gente picou um tomate e amassou ele para fazer tipo um suco de tomate para a gente conseguir extrair o licopeno, que é uma substância que ela perde a sua cor quando ela entra em contato com o cloro ou com o bromo. Nos tubos de ensaio, o primeiro a gente colocou só o vinagre, o segundo só a água sanitária e o terceiro foi uma mistura de água sanitária com o vinagre. E em seguida a gente colocou esse suco de tomate nos três. E a gente conseguiu observar que no tubo que está misturado a água sanitária com o vinagre, essa cor ela some muito rápido, muito mais rápido do que quando está só água sanitária, porque por mais que o cloro dele esteja presente, ele não está sendo favorecido pela reação. Então, por causa dessa reação ser favorecida pro cloro, que o licopeno ele perde sua cor tão rápida, por isso que ele deixa de ser vermelho e ele passa a ser branco. Agora eu vou falar um pouco sobre por que é perigoso misturar água sanitária com desinfetante e sabões em geral. O desinfetante, o princípio ativo dele é o cloreto de alquil dimetilbenzilamônio, ou seja, ele tem amônia na sua composição. E quando a gente mistura amônia com água sanitária, ocorre a formação de cloramina e hidróxido de sódio. Isso significa que tem uma redução da eficácia, porque estão sendo formados outros produtos que não são água sanitária, e também é perigoso por conta das cloraminas, que elas possuem um cheiro bem característico de piscina e podem gerar malefícios ao ser humano. E o hidróxido de sódio a gente pode identificar pela coloração branca na mistura. Alguns dos malefícios que essa mistura pode gerar são irritação da pele, dor de cabeça, alergias, entre outros. E todos os sabões possuem, parte deles é formado de amônia, ou seja, na mistura de amônia com água sanitária ocorre toda essa reação. Nesse teste, a gente fez uma mistura de 1 para 1, usando uma de água sanitária e em seguida uma medida de álcool. E a gente observou que formou duas fases, uma mais líquida, como se fosse água, que era a fase de baixo, e a de cima bem gelatinosa. E aí a gente decidiu pingar corante alimentício, no caso a gente usou o rosa, para ver como que essa mistura ia se comportar. O que aconteceu foi que a fase gelatinosa da mistura, ela pegou muito bem a cor do corante, ela ficou rosa. Mas a de baixo não aconteceu isso, ela continuou transparente. E, bom, ficou essa separação porque o cloroformo ele tem uma densidade muito alta. E em cima ficou a fase gelatinosa, porque ela é menos densa do que o cloroformo. E é a mesma coisa que acontece quando você tenta misturar a água com o óleo, que você não consegue por causa dessa diferença de densidade. Enquanto a gente estava fazendo a pesquisa sobre as misturas, a gente achou a mistura de água sanitária com álcool, que gera o cloroformo. Só que, quando a gente continuou pesquisando, a gente descobriu que não é só o cloroformo que é um produto dessa mistura. A soda cáustica também é um produto. E com os testes a gente conseguiu observar isso super bem. A gente fez uma solução com a soda cáustica e a gente pingou um pouquinho desse corante, que é o mesmo corante que a gente usou no vídeo. E ele se mostrou, essa mistura nossa, ela se mostrou do mesmo jeito que a mistura com a água sanitária e o álcool. Para conseguir mostrar a eficácia dos produtos de limpeza, mostrar que eles funcionam sozinhos, a gente cultivou em meios de cultura a bactéria Escherichia coli, que é a bactéria presente nas fezes. A gente fez isso preparando o agar nutriente, que é como se fosse a comida dessas bactérias. É onde elas vão conseguir nutrientes para se reproduzir. Depois de preparar, a gente pegou o agar nutriente e todos os outros materiais utilizados e a gente colocou na autoclave. A autoclave é como se fosse uma panela de pressão. Ela chega a altas temperaturas para matar todos os micro-organismos que estão presentes nos materiais. A gente fez isso porque a gente não queria ter contaminação.
a gente deixou 15 minutos a 120 graus Celsius. E depois de estarem todos os materiais autoclavados, estarem estéreis, a gente foi para a cabine de controle biológico. Lá a gente conseguiu contaminar as placas com a bactéria e também, depois disso, a gente embebeu, mergulhou os discos nos produtos de limpeza. No caso, a gente utilizou o desinfetante e água sanitária. Então, a gente colocou os discos embebidos nas plaquinhas e também, para ter como comparar a eficácia, a gente utilizou o antibiótico, que ele é comprovadamente eficaz para matar as bactérias. A gente também utilizou discos secos para ter o controle. E depois disso a gente ficou com 4 discos em cada placa. Um de desinfetante, um de água sanitária, um de antibiótico e um disco seco para controle. Depois de uma semana e 2 dias, a gente conseguiu observar que houve a formação de auréolas em volta dos discos, ou seja, ali onde tinha o produto de limpeza, ele conseguiu combater o crescimento da bactéria, comprovando assim que os produtos utilizados são sim eficazes. No caso do antibiótico, também houve a formação da auréola, mostrando que ele é eficaz, como a gente já sabia, e no disco seco não houve nenhum tipo de combate, ou seja, as bactérias conseguiram crescer totalmente em volta. Bom, sobre os resultados, a gente conseguiu demonstrar de muitos jeitos diferentes a formação desses produtos tóxicos. Em relação à placa de bactérias, a gente optou por não colocar um disco com álcool, porque quando comparado com a água sanitária, o desinfetante e o próprio disco do antibiótico, ele ia ter uma eficácia muito pequena, porque o álcool evapora muito rápido, diferente desses outros produtos. Então a gente optou não colocar por causa disso. Mas o álcool é sim muito eficaz na eliminação das bactérias. A gente conseguiu observar também o quanto elimina as bactérias pela auréola que é formada em volta dos discos. Obrigada pelo interesse que assistiu até aqui. A gente espera que você não realize essas e outras misturas na sua casa. E quem puder curtir e compartilhar para evitar acidentes, a gente agradece muito.